Tem uma pessoa para a gente colocar na conversa aqui com a gente que vai trazer bastante coisa, bastante informação para a gente, que é o deputado distrital Fábio Félix. O deputado protocolou na Câmara Legislativa do Distrito Federal um pedido de abertura de CPI do Banco Master. Ele quer que os deputados distritais investiguem possíveis ilícitos na tentativa de compra do Master pelo BRB, que é controlado pelo governo do DF. Deputado, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite para estar aqui. Esse tema está quente, né, aqui em Brasília, e eu tenho acompanhado ele desde o início do ano. Então, um tema muito importante. Bom dia para todo mundo que está acompanhando também o programa. Bom dia, deputado. A gente agradece muito sua participação e já aproveito para fazer uma pergunta aí com relação a essa CPI, né? Quais sinais aí o senhor tem recebido politicamente, em termos de o que dá para avançar, enquanto fazendo seu trabalho ali de deputado distrital, ou quanto há de resistência também na classe política? E também conta um pouco para a gente se o senhor, os investigadores têm visto sinais de que já lá no momento da compra, né, do Master pelo BRB, já tinha alguns sinais de que era uma compra problemática, talvez até de fachada, né? Então, assim, queria um pouco a leitura do senhor política e também do caso em si. Claro. Não, primeiro é importante dizer que a gente trabalha aqui na Câmara Legislativa com uma base de apoio do governo ibanês, que é uma base muito grande. Então, é uma base sustentável. A gente tem, dos 24 deputados distritais, 6 da oposição e uma deputada independente. Esses 7 deputados distritais já assinaram a CPI. Para a gente protocolar a CPI oficialmente e para que ela seja instalada, a gente precisa, no mínimo, de 8 assinaturas, né? Que é aquele 1/3 que se pede em qualquer legislativo do Brasil. A gente hoje ainda não tem esse 1/3 de apoio para a instalação da CPI do BRB Banco Master aqui na Câmara Legislativa do DF. Isso não é nada fácil. A gente sabe que a política é cheia de surpresas. Tem um processo de ruptura sendo construído por um setor da extrema-direita, liderado pela deputada federal Bia Kicis, aqui em Brasília, contra o governador Ibanez Rocha. Contra a vontade dele, ela pré-lançou a campanha dela ao Senado aqui, e ele também é candidato ao Senado no ano que vem. Então tem uma ruptura abalando as estruturas dessa base nos bastidores da política, mas hoje os deputados ligados a ela na Câmara Legislativa ainda não assinaram a CPI, e todos eles também têm cargos e influência dentro do governo do Distrito Federal. Então, nós temos um problema. A CPI é um fato novo a partir da investigação da Operação Compliance Zero, mas ainda nós não temos as assinaturas suficientes para o protocolo da CPI. Então, só para deixar isso, ele tem uma base robusta e a gente tem feito a luta política para tentar convencer mais deputados e falar da importância desse tema. O que eu posso dizer sobre o governo ibanês primeiro? Essa foi a grande aposta do governo Ibanez Rocha nesse ano. A compra do Banco Master pelo BRB. Essa compra começou a ser articulada, imagino que desde o ano passado, porque eles já vinham comprando ativos do Banco Master e o BRB já vinha tendo uma relação direta com o Banco Master, como mostram as informações que vieram a público depois. E a partir de março, eles anunciam essa compra oficialmente, o interesse da compra. E aí o presidente do BRB vai à Câmara Legislativa, o ex-presidente Paulo Henrique, e a gente tem a oportunidade de conversar com ele a portas fechadas. Eles fizeram uma reunião com os 24 deputados distritais, mas sem a participação da sociedade, sem audiência, sem ser em comissão geral ou nada disso. E aí ele disse que no dia 9, eu perguntei para ele qual foi o jantar que decidiu que essa compra ia ser feita. Foi na casa de quem, presidente? O almoço, o jantar que decidiu que essa compra ia ser feita. E ele me disse assim, não foi um jantar, não foi um almoço, foi um ofício do Banco Master ao BRB, demonstrando interesse em ser comprado no dia 9 de janeiro de 2025. A gente sabe que não foi assim, obviamente, né? Um ofício chegou lá e aí no protocolo do BRB eles tiveram interesse a partir desse ofício. Já vinham com relações, inclusive relações bilionárias. Desde o início, a imprensa apontou muito a dúvida, o questionamento que todo o mercado tinha, e também vários economistas importantes, em relação à solidez do Banco Master. Né, pelo fato dele ter ativos considerados ali, já havia uma grande desconfiança de serem ativos podres, não verdadeiros, não sustentados na realidade.
os juros que eles praticavam e tal. Então a gente fez toda essa denúncia, porque o BRB é um banco muito importante para o Distrito Federal, onde os aportes, os lucros, os dividendos do BRB, inclusive, financiam políticas públicas. Então, desde o início, a gente denunciou o processo. Eu tive a oportunidade de ir com a deputada federal Fernanda Melchiona ao presidente do Banco Central, Galípolo, para demonstrar essa preocupação, pedir uma apuração rigorosa do caso antes da aprovação ou não desse processo. E o governador justificava que era uma grande aposta, que ia dar certo. Então, essa articulação tinha muito apoio do presidente do BRB, Paulo Henrique, mas tinha o dedo e a articulação principal do governador Ibanez Rocha. Então, era o carro-chefe da aposta política dele para o ano de 2025. Tanto é que ele enviou o projeto de lei, o projeto foi protocolado, em 5 dias ele foi aprovado na Câmara, sem nenhum debate. E sem nenhum dado, porque o BRB não enviou nenhum dado do Banco Master para nós. Só as falas, que depois a gente veio a saber que são falas mentirosas, feitas por parte do ex-presidente do BRB. Então, essa foi a grande aposta política. E aí a Operação Compliance Zero é o plot twist desse processo que a gente vive do governador, porque aí a demonstração clara da falta de solidez do Banco Master e da tramóia que estava por trás dessa compra, que era uma operação bilionária com utilização de dinheiro público para lavar dinheiro e salvar um banco falido, que é basicamente o resumo do que era essa operação, e que mesmo sem autorização do Banco Central para a grande operação de compra que o BRB queria, ele vinha fatiando essas compras e gastou quase 16 bilhões em compras de ativos do Banco Master, que era dinheiro real, dinheiro do BRB, que o BRB tem dinheiro real. O BRB é sustentado na realidade, inclusive no orçamento público do DF. Então era o dinheiro do contribuinte do DF, muitas vezes, e dos investimentos do BRB, que também são dinheiro dos contribuintes do DF, porque 71% do BRB é do governo do Distrito Federal, é do povo do DF. Então esse dinheiro sendo usado para lavagem de dinheiro e para salvamento, pela operação de salvamento desse banco, que envolvia esse setor aí da elite, né, econômica do DF, do Brasil, que a gente sabe que tem políticos envolvidos. Há notícias de que a indicação do Paulo Henrique era feita pelo senador Ciro Nogueira. Então tem várias pessoas, e o presidente do União Brasil, Rueda, várias pessoas. É a notícia que a imprensa nos dá também, várias matérias coadunam com essa tese. Então, esse é o contexto que a gente vive hoje, e eu encerro essa resposta dessa pergunta dizendo que, na minha opinião, essa é a pior, a mais grave crise política do governo do Distrito Federal, liderado por Ibanez Rocha, desde o início, em 2019, do seu primeiro mandato. Que é uma crise que deixou muito evidente, a população não entende a questão bancária e financeira, né? É algo muito complexo, é uma matéria muito específica, mas a gente percebe que há nas ruas da cidade, assim, as pessoas acham muito claro que era uma tramóia, que tem um processo por trás aí que precisa ser apurado, investigado. Por isso, a nossa demanda pela CPI, obviamente, e também a demanda para que a investigação aconteça. E até a minha frustração com a forma como o relator nomeado no Supremo Tribunal Federal, designado ou sorteado, ele vem atuando nesse início, né, da ação. Então, há uma frustração em relação a isso. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por esclarecer essas dúvidas. Com certeza é um assunto que está quente e cada vez tem mais um novo desdobramento. Antes do senhor entrar, a gente estava falando aqui dessa notícia, né, justamente do Dias Toffoli, e aí eu queria pegar um gancho na sua resposta em relação a essa crítica ao Toffoli e também como usar esse convencimento, né, de que como é que a Câmara vai aprovar a CPI nesse momento onde a gente sabe que tem uma série de interesses políticos, né? Que tipo de argumento político pode se trazer para que é importante que também, em paralelo ao que acontece na justiça, em paralelo ao que o Banco Central investiga, a gente está falando aí de uma coisa externa, também dentro de um espaço político, essa CPI, porque que ela pode contribuir e eu queria que o senhor comentasse um pouco melhor sobre também a questão do Toffoli, né? Como é que isso pode ser conduzido, pode ser feito algum pedido também na Suprema Corte para, de repente, uma redistribuição, ou se o senhor acha que isso pode prejudicar o andamento das investigações justamente por essa notícia que o Lauro Jardim trouxe recentemente. Eu acho que o grande fato que pode mudar um pouco o contexto político da CPI na Câmara Legislativa são fatos novos. Então, a aparição de fatos novos nesse processo, novas fases da Operação Compliance Zero,
né? Eu acho que tudo isso pode criar um caminho, um ambiente político para que a CPI seja instalada. Do meu ponto de vista, a crise em si, ela já cria esse ambiente político, mas infelizmente a base do governador Ibanez Rocha, né, que ela é entrelaçada pela presença dos deputados na própria gestão do governo e por essa relação histórica que se tem, hoje nós não temos as assinaturas. Não precisa dizer isso, nós não temos as assinaturas na Câmara Legislativa. Então a população tem que pressionar, a população do DF tem que pressionar, mandar mensagem para os deputados distritais. Então, assim, há um sentimento social de que isso é um tema importante que tem que ser investigado e que a CPI seria aí uma porta importante para ser aberta nesse momento, mas nós não temos as assinaturas. Agora, cada fato novo pode trazer aí mais elementos para dar motor aí, tração para que essa CPI seja assinada. Agora, óbvio que isso esbarra na forma como isso vai ser conduzido pelo relator dessa investigação no Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Dias Toffoli. Né? No mundo jurídico, há uma visão de que ele tem uma moderação muito grande nessas investigações de corrupção que envolvem a elite econômica brasileira. Né? Há essa percepção, já vi vários comentários também sobre esse tema na imprensa, e isso gera uma preocupação, porque óbvio que para nós o ideal era um ministro, um juiz, em qualquer tribunal, absolutamente independente, fazendo uma investigação com independência jurídica, né, junto à Polícia Federal e aos outros órgãos responsáveis, como o Ministério Público Federal. Então, esse é o papel do juiz, no caso, não importa a instância, inclusive na Suprema Corte, no caso, o ministro Dias Toffoli. Essa é a expectativa que nós temos. Eventualmente, se novos fatos como esse, né, que põe em xeque a lisura do processo, a idoneidade da condução dele no Supremo Tribunal Federal, pode haver um pedido tanto da sociedade civil como no mundo político nosso, junto com outros parlamentares, a bancada federal do PSOL, nós podemos acioná-los também, né, enfim, para que haja uma redistribuição, ou o próprio ministro, né, a partir das notícias que saíram na imprensa, autodeclarar a suspeição em relação ao processo. Enfim, eu acho que isso eventualmente é um fato que pode acontecer. Não me parece que está hoje como algo para acontecer amanhã, né? Ainda pelo fato que foi noticiado pelo Lauro Jardim, que vocês colocaram aqui, mas não é algo que está descartado. Então a gente vai ter que ver aí as próximas fases da operação. Inclusive o Banco Master ele tinha um procedimento de fazer uma série de eventos no Brasil, fora do Brasil, financiar esses eventos. Né? E aí eu vi que em algumas matérias saíram que o ministro Dias Toffoli e outros ministros do Supremo participaram de uma série de eventos promovidos pelo Banco Master. Então eles tinham uma relação com o próprio mundo jurídico. Então é preciso olhar para isso com cuidado, porque o que a população espera dessa investigação é que ela seja de fato uma investigação muito rigorosa. Assim, a população brasileira inteira, porque o Banco Master ele está entrelaçado com muitas pessoas do mundo jurídico, do mundo político. Né? No caso, o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, através do seu fundo de previdência, comprou muitos ativos do Banco Master. O governo de São Paulo também comprou muitos ativos do Banco Master. E o BRB e o governo de Brasília também comprou muitos ativos do Banco Master. Então, assim, você vê que tem muito entranhamento dentro do mundo político. Então, é uma investigação que precisa ser feita. Né? É uma investigação necessária para que a gente tenha aí os elementos e uma apuração rigorosa do que está acontecendo e de quem está apostando nessa linha de lavagem de dinheiro, usando dinheiro público para salvar um banqueiro, um lobista que atuou no Congresso Nacional, atuou na Justiça, atuou em muitas instâncias, como me parece é o caso do Daniel Vocaro e outros que atuam, né, na defesa do Banco Master.